Nossa pauta, uma pauta muito importante, né, que já há tempo havíamos essa necessidade de trazer, né? Muitos são os dados que hoje temos, que se colhe, né, na saúde, porém, pouco ainda se faz com eles. E a utilização de dados ela é fundamental em toda a esfera de saúde, né, para aumentar tanto a assertividade, a entrega de valor para o paciente, né, a entrega clínica, e tudo o que é feito nas instituições de saúde com esses dados nem sempre, né, é tão eficiente quanto deveria. Então, por isso, né, nessa noite, trazemos o Dr. Rafael Munerato, né, parceiraço aí do Hub. Ele que é formado em medicina com residência em clínica médica, cardiologia e arritmiologia clínica. Tem um MBA em gestão de saúde pela FGV, experiência em gestão em saúde com coordenação de pronto-socorro, clínica médica, cardiologia, diretor médico em hospitais privados e do Sistema Único de Saúde. Tem aí toda a parte escopo de acreditação em saúde, consultor em saúde, enfim, um currículo aí para mais de metro, né? E nessa noite, então, ele veio a brilhantar com um pouquinho desse tema. Espero que tenham um ótimo aproveito todos. As dúvidas, fiquem tranquilos que o Dr. Rafael está aqui também para sanar. E agora, doutor, com você, se apresente melhor para o pessoal. Acho que a maioria já conhece o Dr. Rafael também, né, nessa longa estrada aí dentro dos serviços de saúde. E a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar mais uma vez o convite do Hub. Super obrigado, Heitor. Super obrigado a todos do Hub. É um prazer estar aqui nessa noite. Já encontrei várias pessoas aqui que são conhecidos, são amigos, né? São companheiros de tantos projetos que a gente já fez juntos aí em Maringá, continua fazendo. Então é uma alegria para mim poder estar junto aqui com vocês, discutindo um tema que ele ainda é um tema que todos nós estamos engatinhando, né? A gente está engatinhando no sentido de que a gente precisa compreender cada vez melhor como aproveitar todos esses dados. E eu achei super legal, conversando com o Heitor, trazer isso para a discussão, porque a gente está vivendo um momento único em que as empresas têm a disponibilidade agora cada vez de um número maior de dados. Então, vamos pensar da seguinte forma, né? A gente logo vai poder entrar mais ainda nesse assunto, mas dados eram elementos que antes várias empresas elas não tinham, né? Ou não sabiam direito como poder ter, né? Ou ter acesso, ou organizar. Agora a gente está vendo um momento diferente, né? Vários clientes, quando eu converso, eles usam uma frase muito impactante. Eles falam o seguinte: aqui agora, no meu hospital, na minha operadora, na cooperativa, no meu consultório, não faltam dados. Olha que frase interessante, pessoal. Mas a gente agora precisa dar o próximo passo, que é saber utilizar melhor todos esses dados. E é por isso que hoje o tema é o uso dos dados. A gente vai compreender alguns elementos ligados à utilização e à qualidade desses dados e um item chamado análise exploratória dos dados, né? Então, obrigado até. Eu vi que você marcou minha tela, né, Heitor? Para poder ficar aqui maior. Tá maior para todo mundo? Tá ok? Ok, maravilha. Então, como o Heitor comentou, pessoal, olha, é um bate-papo, então fiquem à vontade, mande perguntas pelo chat. O que nós não soubermos responder agora, a gente depois vai atrás para poder continuar esse bate-papo com vocês. Vai ser um prazer a gente discutir isso juntos, tá bom? Então, pessoal, tá aqui, dados para tomada de decisão em saúde e esse novo termo, ó, tá legal? Então, quem olhar algum tipo de slide ou texto em inglês, vai ver escrito EDA, né? Que a gente na área da saúde está acostumado a chamar de endoscopia digestiva alta, mas então não, tá vendo? Agora, EDA também é Explore Data Analysis, ok? Ou análise exploratória de dados. E por que que eu achei interessante trazer isso? Porque é exatamente aquele contexto que eu falei logo no começo da apresentação. Hoje, no seu hospital, na sua UTI, no seu ambulatório, na cooperativa,
é muito capaz que você tenha um sistema, é muito provável que você já passou pela fase da informatização, né? E aí esse sistema fala assim, olha só, eu tenho como exportar para você uma série de dados, né? Eu tenho como gerar uma planilha, eu tenho como gerar aqui um dashboard, ou seja, o sistema está te dizendo, eu consigo reunir uma série de dados para poder compartilhar com você. Então, a fase que nós estamos agora é como é que eu aproveito todos esses dados, né? Então, eu acho que se eu fosse dividir aqui os objetivos do nosso bate-papo, um primeiro objetivo é a gente falar cada vez melhor, então, sobre a importância dos dados, depois fazer uma breve demonstração sobre essa análise exploratória de dados, inclusive falando de alguns itens mais básicos e outros até um pouco mais avançados para a gente poder utilizar, e a gente pensar na aplicação prática dentro do mercado de saúde, tá bom? Então ali é um pouco do nosso objetivo dentro dessa nossa tarde juntos. Então vamos começar, gente. Big Data, né? Faz tempo que todo mundo ouve falar de Big Data. Agora, olha que legal um pouco sobre os fundamentos do Big Data. Então, como o próprio nome diz, quando a gente fala de Big Data, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o volume do dado. Então, sim, nós estamos vivendo uma época que o volume de dados disponíveis está cada vez maior. Isso é bastante interessante, porque a gente sabe que este Big Data pode nos ajudar com essa análise de dados, que em teoria, pessoal, tá? A gente nem precisa de inteligência artificial para fazer. Então, o que a gente vai conversar aqui de dados, claro que você pode ter um sistema de inteligência artificial que te ajude. Eu vou até ver se tem aqui uma boa conexão para fazer uma demonstração para vocês. Mas o nosso velho e bom Excel, ele já dá uma possibilidade de trabalhar com um número gigante de dados e aproveitar sobre esses dados. Entretanto, a gente também sabe que quanto mais dados nós temos, esses dados alimentam sistemas de inteligência artificial. Então, fica uma retroalimentação, né? Fica um loop. Por quê? Se eu tenho bastante dados, eu consigo, usando a matemática, aproveitar esses dados para ter insights importantes. Ao mesmo tempo, com muitos dados, eu consigo alimentar algoritmos de inteligência artificial e a gente sabe que isso está diretamente relacionado a essa importância do Big Data, né, dentro da saúde. Tá legal? Agora, quando a gente fala de dados, gente, nunca é tarde para a gente chamar bastante atenção dos elementos que estão aqui na tela, tá? Então, por quê, pessoal? Lembra, já faz algum tempo que quando todo mundo começou a ouvir falar de dados, as pessoas falavam o seguinte, dado é o novo petróleo. Lembra que a gente falava? Dado é o novo petróleo. Isso é uma verdade parcial, né? Por quê? Apesar de sim, nesse primeiro slide eu chamei a atenção de que Big Data, quer dizer, a grande quantidade de dados, ela é muito importante, né? Nesse slide, a gente vê que esses dados precisam ter algumas características para ser petróleo. Porque senão, pessoal, a gente pode ter um monte de dados e não conseguir tirar valor deles. Então, vamos frisar aqui as principais, tá? Então, vejam que esse gráfico, sim, ele começa chamando a atenção do volume dos dados. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar uma empresa que faz 100 mil exames por mês, claro que ela tem uma capacidade de lidar com dados diferente de uma empresa que faz 1 milhão de exames por mês, tá? Né? Vamos para o nosso consultório. Você, no seu consultório, atende 100 consultas por mês? Claro que é totalmente diferente de uma estrutura hospitalar ou uma estrutura corporativa que faz 5 mil consultas por mês. Então, o dado conta, tá? E quanto mais dado você tiver, mais a gente vai poder extrair informações de valor. Simples dessa forma. Se eu atendo pouco, por mais que eu tente fazer alguns cálculos com esse dado, ele não necessariamente vai refletir um bom insight.
porque o meu N é pequeno, o meu número é pequeno. E aí que vale a pena a gente pensar no hub mesmo, né, Heitor? Porque se a gente pudesse unir alguns desses dados, a gente teria como tirar umas informações melhores. Outro elemento interessante é sobre a acurácia do dado, né? Vocês já ouviram bastante aquela frase, pessoal? Garbage in, garbage out, né? Quer dizer, se o dado que eu pego é um dado ruim, o insight que eu vou ter é um insight ruim. Então, eu ter confiança de que aquele meu dado é correto, que aquele meu dado é real, é fundamental para a gente achar que esse dado é o novo petróleo. Então, vejam que existe aqui, olha, conceitos de qualidade, governança, e que está dentro de uma área hoje chamada data management. Então, sim, a gestão desse dado hoje é uma nova área, né? Nós temos cientistas de dado, engenheiros de dados, porque olha a importância disso. Imagine, como eu comentei, um grupo hospitalar que tem 5, 10, 70 hospitais, como tem a Redditor. Imagina uma operadora de saúde, imagina uma cooperativa. Então, hoje a gente tem sim, né, pessoas dedicadas só ao cuidado desse dado. Outro ponto interessante, gente, que ajuda muito, é ligado ao vocabulário que a gente usa no dado. E em saúde, eu lembro disso desde a época que eu me formei. Eu tenho 23 anos de formado. E eu lembro que lá, na época que eu era aluno de medicina, a gente já falava sobre isso. Por quê? Tem pessoas que atendem no pronto-socorro uma pneumonia e dão o nome de broncopneumonia. O outro chama de pneumonia lobar. O outro chama, né, só de pneumonia. O outro, pneumonia da comunidade. Então, faz parte dessa discussão toda de dado, né, a gente procurar uniformizar esse vocabulário dos dados para, mais uma vez, a gente poder utilizar. Velocidade, gente, tem bastante relação com a necessidade que a gente tem de gerar e utilizar esses dados. E é legal vocês saberem que, em geral, o lugar que abriga esses dados, ele é caro e ele cobra por essa velocidade. Então, quando a gente fala assim, eu estou num hospital, né? Tem 2.000 saídas por mês, eu estou numa operadora de saúde que tem 200.000 vidas fazendo exame, consulta, tal. Vem cá, por que a gente não usa mais esses dados? Gente, poder hospedar esses dados e usar quando a gente necessita é caro, que são os famosos data lakes, né? Ou os famosos repositórios de dados, que, por exemplo, a Amazon é uma das empresas que vendem isso, tá legal? Depois, a utilização, gente, de algumas ferramentas que podem ajudar a organizar a utilização dos dados e diminuir um pouco do viés e da confusão. Hoje, talvez, eu poderia dizer que a ferramenta mais acessível e disponível para qualquer um de nós, nós estamos aqui em 32 pessoas. Quando você falava de ferramenta, você falava de ferramentas corporativas, né? Mas hoje a gente tem uma ferramenta que inclusive começou a fazer isso para nós, que é o ChatGPT. Então, o ChatGPT, que a gente sabe, é neste ano que ele começou a fazer parte das nossas discussões. A partir do segundo semestre, para as versões pagas, ele tem um campo que começou sendo chamado Code Interpreter e agora ele chama Advanced Data Analytics. Ou seja, dentro do ChatGPT, ele já tem uma ferramenta em que você pode subir alguma base de dados suas, né? E essa ferramenta pode te ajudar, inclusive, a fazer muito dessa discussão que a gente vai ter hoje. Outra coisa bem legal, pessoal, variabilidade, tá? Olha que interessante. Ninguém precisa de matemática, ninguém precisa de inteligência artificial para lidar com dados com pouca variabilidade, né? Gente, olha que interessante. Inclusive, quando você tem um dado que ele tem um número pequeno e uma pequena variabilidade, o ser humano é melhor do que os computadores e software de inteligência artificial. Então, vou falar de novo, né? Tem poucas situações que nós, seres humanos, que somos intuitivos e emocionais, somos melhores que as máquinas, tá? Porque, pessoal, não tem como. A máquina, para a matemática, é infinitamente mais rápida, né? Do que a esmagadora maioria de todos nós. Claro que tem aqueles mega gênios da matemática, mas, para todos nós, a máquina é muito mais rápida e ela lida com uma quantidade grande de dados.
Entretanto, quando eu tenho pouco dado e pouca variabilidade, a máquina pouco agrega, tá? Então, é fundamental a gente pensar nessa variabilidade. E, de novo, gente, ó, para quem está aqui que tem selo de qualidade, hoje, variabilidade assistencial é um elemento visto na qualidade. Para quem tem já novos modelos de remuneração e está discutindo aquele tema da saúde baseada em valor, a variabilidade ela incide diretamente no raciocínio da nossa entrega do plano terapêutico. Então aqui, mais uma vez, ótima oportunidade da gente pegar dados clínicos e avaliar essa variabilidade. E melhor ainda, inferir por que varia. Então, por que eu tenho diferentes times que operam pacientes de ortopedia, de cardiologia, que tratam pacientes oncológicos, e eu tenho desfechos diferentes. Um usa mais exame, outro usa menos. Um tem mais taxa de complicação, o outro tem menos. Então, os dados podem ajudar bastante nesse sentido, tá legal? Depois, a gente tem aqui algumas distribuições que podem ser heterogêneas. Esse é o problema de crescer. Então, de vez em quando a gente fala, né? Poxa, eu tô num hospital só, né? Nossa, tem pessoas outras, inclusive em Maringá, claro, que fazem parte de grupos hospitalares. Nem sempre o grupo hospitalar tem essa facilidade de conseguir lidar com dados. Por quê? Ele tem múltiplas plataformas e múltiplas fontes. Então é só vocês imaginarem que você tem aí hospitais que têm sistemas diferentes, ambulatórios com sistemas diferentes. Por isso que uma discussão hoje de todo tipo de debate de dados é a interoperabilidade, tá? Não é uma coisa simples. Os sistemas, gente, não se conversam como nós gostaríamos, tá bom? Mas isso é uma coisa que deve acontecer cada vez mais para o futuro. Os tipos diferentes de dados, isso é muito importante, tá? Gente, inclusive, dentro daquele tema, análise exploratória de dados, tem dados numéricos, quantitativos, tem dados escritos, qualitativos, né? Tem dados ligados à nossa parte de qualidade, tem dados ligados à parte de administrativa, de contas médicas, de custos e assim por diante. Então, ela está dentro do estudo de dados e aqui o dado que pode ser utilizável, tá? Então, olha que legal, gente, as principais características para você dizer se seu dado é petróleo. Se você não tem essas características contempladas, você até pode ter acesso a uma quantidade grande de dados, mas não necessariamente você vai conseguir trazer dali muito benefício, ok? Então, vamos lá. Gente, agora pensando na área da saúde, né? Eu sempre comento que dá para ir de São Paulo, aonde eu tô, até Maringá, a pé, de bicicleta, de carro, de avião, de todos os jeitos você vai chegar em Maringá, né? Claro, o que muda é o tempo, a energia, o conforto, ou até segurança e assim por diante. Então, é por isso que, gente, quando a gente fala em dados, invariavelmente a gente fala de prontuário eletrônico. Não tem como, tá, pessoal? Ou sistemas. Então, não tem como. E talvez, para quem está assistindo aqui esse nosso bate-papo e faz consultório, isso seja algo interessante a ser considerado, tá? Dá para fazer a medicina, a nutrição, dá para fazer psicologia, dá para fazer qualquer área da saúde sem o uso de prontuário eletrônico. Claro que dá, é o que eu comentei, né? A gente pode se deslocar de várias formas. Entretanto, gente, sem o uso de um prontuário eletrônico, isso que nós estamos conversando e o benefício de você poder usar o dado, ele fica quase que impossível se você faz tudo à mão. Então, é por isso que a gente vive, né? E é outro tipo de tema que vocês ouvem muito, que é a transformação digital dentro da nossa atividade da saúde. Porque um dos motivos é esse, né? No mínimo, ele gera dado. E outro ponto que eu, como médico, a gente, quando começou a lidar com o prontuário eletrônico, a gente achava horrível, porque quanto mais tinha clique no prontuário eletrônico para dar, a gente falava, não, que coisa horrível, né? Eu quero escrever minha anamnese, igual a gente aprendeu na faculdade de escrever à mão o nosso texto. Então, o que é legal vocês saberem? Quanto mais no prontuário eletrônico que vocês têm, você tem cliques que você pode dar para esse paciente,
você tem o que a gente chama de dado mais estruturado, tá? Quando eu tenho um campo aberto, então eu começo a escrever assim, olha, paciente, hipertenso diabético, né? Acordou com mal-estar torácico, numa característica de aperto, queimação, durou alguns minutos, nunca teve esse quadro antes. Quer dizer, esse é um dos exemplos do que a gente chama de um dado não estruturado, o que exige muito mais tecnologia para lidar com ele. Então, por exemplo, enquanto que se eu tiver um prontuário eletrônico, que eu vou dando cliques, tá? Eu vou ter um dado estruturado e rapidamente eu posso ter acesso a esse dado, se eu pegar um campo aberto, eu vou precisar de um sistema de inteligência artificial para ler esse dado, que é o que a gente chama hoje, né? E todo mundo, graças ao ChatGPT, já conhece, que é o que a gente chama de LLM, tá? Que é Large Language Model. Quer dizer, o ChatGPT, ele é capaz de ler um prontuário eletrônico escrito em campo aberto e tirar dados dali, tá bom? Mas é uma coisa muito mais avançada e por isso que vocês têm em vários prontuários eletrônicos a intenção de ter quadradinhos para a gente clicar, só para que a gente possa pegar esses dados, né? E aí vamos dar uma olhada nesse outro grande, né, tema que eu coloquei ali na chamada desse nosso bate-papo, que é a análise exploratória de dados, tá, pessoal? Então, ó, análise exploratória de dados nada mais é do que como que eu posso pegar um pool de dados e tirar boas conclusões, em que eu posso, na verdade, como tem aqui na definição, fazer uma abordagem e uma análise para ter suas características principais. Então esse nome bonito, né, olha, análise exploratória de dados, é quando eu consigo analisar um grupo de dados, pode ser uma planilha, tudo bem? Pode ser um dado num sistema, e eu consigo ter as principais características. E mais do que isso, eu peço para o sistema tentar me ajudar com uma parte visual, tá? Então, gente, é exatamente a diferença entre você pegar uma planilha cheia de números e pegar um gráfico. Então, de novo, nós temos que treinar os nossos olhos para saber como lidar com uma planilha com 2.000 linhas, entendeu? Quando você estiver diante de uma planilha com 2.000 linhas e você entender como trabalhar com ela, você está fazendo análise exploratória dos dados. Então, por exemplo, se eu tenho variável numérica, o que eu quero daquela variável numérica? O que eu posso pedir para o Excel? O que eu posso pedir para o ChatGPT? Se eu tenho uma variável que não é numérica, mas é uma variável, por exemplo, que me diz a operadora que é mais interna no meu hospital, né? Que me diz qual é o grupo médico que tem os pacientes de maior complexidade, como é que eu estruturo tudo isso? E lembrar que o desenho do número se chama gráfico. Então, quando a gente fala sobre esse tema, análise exploratória de dados, a gente também fala bastante sobre gráfico. Então, vamos lá. Do ponto de vista, né, bem resumido e simples, tá? Toda vez que você tiver numa planilha variável numérica, isso que está aqui na tela é algo muito importante de você pensar em pedir. E nem sempre isso vem fácil na nossa cabeça. Então imagina, pessoal, imagina o seguinte, ó, eu pego lá uma planilha que tem o tempo médio de... Tempo médio não, perdão. O tempo de permanência no meu hospital, tá legal? Ou, se eu estou num consultório, pode ser o tempo de espera entre o paciente ter chegado, falado ali com o pessoal da recepção, até ser chamado. Ou pode ser o tempo que eu demorei fazer em consulta. Toda vez que você tiver uma variável numérica, quantitativa, esses 4 elementos são elementos básicos do que a gente chama análise exploratória de dados, estatística descritiva. Então, sim, eu gostaria de saber qual é a média do tempo que eu demoro para atender os pacientes, qual é a mediana, qual é a moda e qual é o desvio padrão. Vamos lembrar qual a diferença deles, gente? Vamos lá, ó. Média nada mais é do que pegar todos os minutos que eu demorei para os pacientes e dividir pelo número de consultas, tá? A média é um ótimo ponto de partida. Entretanto, se teve um paciente que estava
com uma fibrilação atrial e eu fiquei com ele no meu consultório 2 horas, até porque ele não estava bem, e eu tive que ficar do lado dele até chegar ao serviço de remoção, ele vai atrapalhar o cálculo da minha média. Porque na média eu vou somar 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 2 horas. Então, a média é um bom ponto de partida para quando a gente tem o dado, mas ela tem interferência de valores muito discrepantes. A mediana, pessoal, ela isola esses valores discrepantes, porque ela se refere o valor médio da minha amostra. Então, tudo bem que eu tive aquele paciente que eu fiquei 2 horas. Se eu atendi 200 pacientes e a grande parte dele ficou ali perto de 30 minutos, a mediana vai vir com um valor mais próximo do real, tá? Então a gente vê, Rafa, e se a média e a mediana forem muito parecidas? É porque eu não tive aquele paciente de 2 horas, né? Ou seja, eu não tive nenhum caso que ficou muito diferente do que eu costumo atender. Moda, pessoal, é o número mais frequente da minha amostra. Então imagina que você atendeu 200 pacientes, ou eu tive 1000 internações hospitalares, né? E ele fala para mim que a moda das internações hospitalares foi de 2 ou 3 dias, significa o quê? De 1000 linhas, de 1000 números diferentes, o número que mais se repetiu foi o número 3. 3 dias. Isso é o chamado moda, tá? Ou, no tempo da minha consulta, o número que mais se repetiu foram 25 minutos. Essa é a moda. E o desvio padrão, gente, é um item que está sendo cada vez mais valorizado. Por quê? Por causa dos novos modelos de remuneração. Então, quando todo mundo está começando a discutir, né, os novos modelos de remuneração e os pagamentos por pacote, os pagamentos por capitation, né, que é um valor fixo por vidas, você tem que ter ideia de variabilidade. Por quê? Porque esse paciente, ou melhor até, toda a sua assistência vai ter um pagamento fixo. Então, como é que é o desvio padrão de pacientes que internam para o parto? Como é que é o desvio padrão de pacientes que internam para operar uma colecistopatia crônica calculosa, tirar a pedra da vesícula? Como é que é o meu desvio padrão das minhas consultas, né? Então tá aqui, gente, 4 elementos básicos quando esse número é quantitativo, né? E é muita utilização, como eu falei já, né? Eu até dei alguns exemplos aqui, eu nem quero avançar mais neles para poder aproveitar essa parte, gente. Então, gráfico, pessoal, tá? Gráfico é uma das formas mais elegantes de contar a história dos números. Olha que legal, gente. Olha que frase legal. Os números, numa planilha, eles contam uma história. Como é que eu ajudo eles a contarem uma história? Escolhendo bons gráficos, escolhendo os gráficos certos. E aí, gente, nós também aqui não tivemos, tá? Às vezes, um bom preparo para escolher os gráficos certos. Então, eu coloquei 4 elementos que a gente tem que considerar para escolher um bom gráfico. Primeiro elemento, se eu tiver comparando entre categorias, que gráfico que eu devo usar? Por exemplo, eu quero comparar, né, qual o exame que eu mais faço na minha unidade de exames de imagem do hospital. É raio-x? É ultrassom? É tomografia? Então, se eu estou comparando como categorias, e aí, qual é o gráfico que eu vou utilizar? Vou mostrar para vocês. E se eu estou falando de números ao longo do tempo? Então, como que está se comportando o ultrassom ao longo dos meses? Ou as internações hospitalares? Ou o número de pacientes que eu atendo? Ou ainda, o PET scan, que eu acabei de inaugurar na minha unidade? Qual o gráfico que eu uso para falar sobre a evolução no tempo? Terceiro exemplo, quando eu quero falar partes de um todo. Então eu quero dizer que no meu consultório, né, a maior parte dos pacientes são mulheres idosas. Qual o gráfico que eu uso para me referir a partes de um todo? E quando eu quero falar sobre distribuição de dados? Exemplo, eu tenho 1000 saídas no meu hospital. Algumas tiveram 1 dia de internação, outras tiveram 50. Qual que é o melhor gráfico para mostrar essa distribuição? Então agora eu vou mostrar para vocês e vou responder
essas 4 perguntas sobre dados. Primeiro, comparação entre categorias. Gente, o principal gráfico que vocês têm que usar quando você quer comparar categorias, então olha o exemplo que eu dei. Você tem lá na tua unidade de radiologia, aqui eu faço raio-x, aqui eu faço ultrassom, aqui eu faço tomografia e aqui eu faço, vamos pensar que seja ressonância mesmo, tá? Qual gráfico é esse que está na tela de vocês? Deixa eu pegar aqui uma cor mais escura, olha, tá? Esse gráfico, gente, que está aqui, é um gráfico chamado gráfico de barras horizontais. Pronto. Esse é o melhor que tem, tá? Cuidado, porque tem gente que coloca isso nesse tipo de gráfico. Então ele vai falar assim, ó, ultrassom, raio-x, tal. De novo, gente, tá errado? Não. Claro que não tá errado, tá? Mas este aqui, se você pegar um livro sobre essa parte de gráfico, de escolha do gráfico para contar a história, ele é o mais indicado. Por quê? Além de ficar melhor de ver a categoria desse jeito, você coloca de propósito em ordem, do maior para o menor, tá? Então, é melhor você fazer desta forma do que você fazer desta forma que tá aqui do lado, que tá tudo meio bagunçado, tá? Então, de novo, o gráfico de escolha para você diferenciar e comparar categorias é um gráfico de barras horizontais. E esses gráficos têm subtipos. Esse aqui, por exemplo, gente, é o chamado gráfico de barra horizontal agrupado. E aqui, sabe o que é muito legal? Você pode falar assim, ó, olha como evoluiu 2022 de 2023. Super elegante. Tá vendo? Você vai dizer, eu estava fazendo tantos exames em 22 e tantos exames em 23. E tem um subtipo ainda, que chama empilhados. Quando você pode virar e falar assim, lembra que eu falei que eu estava fazendo ali bastante raio-x? Então olha só, isso aqui é raio-x ortopédico, isso é não ortopédico. Isso aqui é tomografia de crânio, isso aqui é tomografia de tórax ou de outros. Então, essa subdivisão chama-se gráfico de barra agrupado e essa empilhado. E esses são os melhores gráficos para este primeiro elemento aqui, ó, tá? Que eu estou comparando categorias. Agora, e quando eu quero me referir à variação no tempo? Gente, nossos olhos estão acostumados em ler da esquerda para a direita. Então, toda vez que você vê um gráfico assim, o nosso cérebro espera uma relação temporal, mesmo que você não quisesse. Então, quando você vai citar um gráfico desse, deixa eu colocar em azul, ó. Você põe assim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Então, eu tenho uma relação temporal. E aí, isso aqui pode ser número de exames, isso aqui pode ser taxa de ocupação, isso aqui pode ser inúmeros eventos, faturamento ligado a custos, etc, etc, etc. Tudo bem? Tá? Deixa eu pegar aqui e trazer um outro para vocês aqui, só para vocês verem o quanto isso é valorizado, né? Então olha a diferença, ó. Aqui eu estou comparando categorias e aqui embaixo eu estou falando sobre a evolução, tá? Ao longo do tempo. Tranquilo até aqui? Heitor, tem alguma manifestação do pessoal aqui pra gente? Acho que ainda não, né? Ainda não, doutor. Pessoal, tudo prestando atenção aqui pelo jeito. Presta atenção, tá? Vamos lá, hein, gente? Ó, vamos ver um uso prático aqui, tá vendo? Ó, olha que legal. Era uma planilha que trazia um dado praticamente relacionado à entrada de pacientes que se comportavam como hospital-dia. Ficavam 0 dias internados, praticamente hospital-dia. E aí a pergunta foi, qual foi a porta de entrada desses pacientes, né? Então, como era de se esperar, olha que legal, gente. 80% dos pacientes que se comportaram como hospital-dia vieram de uma cirurgia eletiva, tá? E isso aqui veio um gráfico de barras horizontais, né? E aí ele vai mudando, ó. Clínica de urgência, que é o pronto-socorro clínico, o pronto-socorro de cirurgia, pronto-socorro de pediatria e etc, etc, etc. Então, gráfico de barras horizontais, tá? Outra coisa que os livros colocam, gente, que é uma coisa interessante, você está preparando uma reunião, então você quer comparar categorias, mas você quer chamar a atenção de 2 categorias que é o mais importante, deixa as outras em cor cinza.
e destaca essas cores que você quer chamar a atenção. Então você está comparando ali, como a gente falou, né? E você está numa reunião no teu hospital, na Unimed, num ambulatório, dizendo para a diretoria que você acredita que vale a pena aumentar as salas de raio-x ou comprar mais um aparelho. Então olha que legal, você mostra isso e destaca dessa forma, tá? Fica algo bastante elegante, ok? E se você tiver nesse tipo de gráfico, que é um gráfico aqui de uma pesquisa de experiência. Então, um hospital perguntou para os pacientes com que frequência os médicos trataram você com cortesia e respeito, que é um tipo de pergunta que a gente sabe que tem muito naqueles, né, questionários de experiências, né, igual o HCAHPS. E olha o que ele fez, gente. Ele colocou em barras verticais. A barra vertical tem relação com o tempo, tá vendo qual a diferença? Então ele colocou primeiro tri de 22, segundo tri, terceiro tri, quarto tri. E olha que legal, a pessoa que criou esse gráfico, ela colocou numa cor diferente o quê? O ano de 2023, tá? Então ele mostra uma relação temporal, por isso que ele ficou vertical, foi correto, e ele ainda chamou a atenção, né, de um período agora, de 2023, que é um período que ele queria destacar, tudo bem? Aí, gente, vem uma coisa, quando você estuda esse tema, análise exploratória dos dados, o livro fala uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: evite, olha lá, não é proibido, tá? Mas evite gráfico com nome de comida. Então, gráfico de pizza, gráfico de donut, rosquinha, evita. Por quê, gente? Porque muitas pessoas acabam usando errado. Então, olha como é que funciona. O gráfico de pizza, ele é ótimo para dar a noção do 100%. Quando você bate o olho no gráfico de pizza, todo mundo olha com facilidade que a pizza toda é 100%. Mas o nosso olho, isso foi provado, ele não é bom para diferenciar esses tamanhos de fatia. Quer dizer, essa fatia é ligeiramente maior que essa e o gráfico não é muito bom. Então, qual que é a regra de ouro? O gráfico de pizza deveria ser reservado para, no máximo, 4 variáveis, idealmente 2. Então, quando você bate o olho nesse gráfico, você fala assim, ó, não sei o que ele está mostrando, mas 74% é dominante. Ótimo gráfico de pizza. Quando você quer mostrar múltiplas variáveis, como aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse é um gráfico de pizza que a gente não deveria fazer para mostrar os números, para fazer uma análise exploratória de dados. Então, o que eu uso ao invés desse gráfico? Um gráfico de barra em 100%, tá? Então, esse gráfico que está aqui, gente, ele chama-se gráfico de barra horizontal, tá? Em 100%. Você consegue pedir no Excel, você consegue pedir no Numbers, né, quem usa Apple, você consegue pedir no ChatGPT e, se você lembrar do sistema de Power BI, quer ver? Acho que eu tenho até uma tela aqui do Power BI, deixa eu ver se ela está aqui ou está numa outra apresentação minha. Acho que ela está numa outra apresentação minha. Gente, na tela do Power BI, vocês vão ver que eles usam esse tipo de artimanha, né? Ele aproveita para mostrar para você gráficos que são melhores para os nossos olhos, tá? Então, tomar cuidado com o gráfico de pizza, que é esse que está aqui, e o gráfico de donut. Gente, o gráfico de donut nada mais é do que um gráfico de pizza e que aqui no centro a gente coloca um número. Olha que legal, eu coloquei aqui o observatório da ANAP, tá? Então, a gente está vendo o observatório da ANAP. Olha como ele usa bem corretamente, tá vendo? Então, ele coloca 98% dos hospitais da ANAP tem código de ética e conduta. Ele colocou um gráfico de donut para chamar a atenção. Super correto, tá? Mas tomar cuidado para não fazer aquele gráfico de donut extremamente, né, elaborado e etc, etc e tal. Tudo bem? Até aqui, falando um pouco dos gráficos, tá legal, tá sendo interessante, né? Tirar um pouco da nossa mente, né? Variações desses gráficos, né? E aí, gente, tem muitas pessoas que relacionam o gráfico de barras com o gráfico de linhas. Então, as linhas, qual a diferença, né? Por que eu não coloquei barras aqui e coloquei linha? A linha é ótima para mostrar tendência, tá? Então, eu não estou preocupado em mostrar o número. Se eu quisesse mostrar o número, era melhor ter colocado aqui
o gráfico de barras, ele é mais fácil de ver o número. Mas quando eu não estou preocupado com o número, eu estou preocupado com tendência, principalmente se eu comparar, né? Por exemplo, um ano com outro, uma unidade com outra, gráfico de linhas é sensacional e ele pode ajudar bastante, tá legal? E aí, talvez aqui para poder até, né, Heitor, abrir um pouco e ver quem quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma outra exploração, vou mostrar, acho que alguns últimos tipos de gráfico, vai? Esse daqui, gente, é o chamado histograma. O histograma é aquele gráfico que vocês lembram das nossas aulas do colégio, é quando o professor falava assim, ó, os meninos do primeiro colegial, primeiro ano do ensino médio, têm alturas diferentes. Tem meninos baixos, meninos altos e meninos da mediana. Qual é o gráfico que eu expresso a diferença de altura de alunos homens do colegial? Histograma. Então, voltando para o mundo da saúde, o tempo médio de permanência, olha, tá? Eu quero demonstrar o tempo médio de permanência, histograma, porque ele vai se relacionar com a frequência de dados, mostrando aqui, por exemplo, que a grande maioria fica perto ali de 6 dias, mas tem uns outliers aqui, tá vendo, ó? Bem no cantinho. Teve paciente que ficou 50 dias internado, então esse é um ótimo tipo de gráfico para a gente poder puxar, tá? Um outro gráfico muito usado na medicina, gente, gráfico como esse aqui de dispersão. Essas bolinhas que a gente coloca para relacionar duas variáveis, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma folha que a gente usa muito na medicina. Então, eu coloco que quanto maior, né? Por exemplo, maior o nível de glicose de um paciente, ele pode aumentar a resistência periférica à insulina. Então, essa é uma correlação positiva. Essa é uma correlação forte. Essa aqui seria uma correlação perfeita. Tem o contrário também, ó, correlação negativa. Então, sempre que eu quero duas variáveis, eu quero ver se elas têm relação, gráfico de dispersão. Aqui, por exemplo, poderia ser, olha, tá? Por exemplo, quanto maior o tempo de casa, né? Quer dizer, de uma pessoa que trabalha no nosso hospital, menor o custo dentro de um processo, porque ela passou ali pela curva do aprendizado. Que legal, correlação negativa. E um gráfico como esse, gente, não tem relação. Vou dar um exemplo. Eu estava dando uma aula de UTI e a gente estava falando sobre, né, o sistema cardiovascular, a resposta hemodinâmica. Então, esse trabalho aqui do Chest, né, mostrou que a pressão venosa central não tem relação com a volemia do paciente. Olha o gráfico que ele usou, um gráfico de dispersão, né, que é exatamente igual a essa figura, ó. Não tem relação. Então, por isso que eu não uso a PVC, pressão venosa central, isoladamente para estimar a volemia de um paciente, tá? Então, esse é um outro tipo de gráfico que a gente usa bastante. E, para terminar aqui, o gráfico chamado de inclinação. Gente, toda vez que você tiver um conjunto de variáveis, ó, que você quer relacionar no tempo e elas mudaram, esse é um gráfico muito elegante. Eu vou pegar um do New England, ó, uma das melhores revistas médicas do mundo, tá? Ele estava falando justamente sobre dados, Heitor. Qual dados? Tá vendo? Ó, New England Journal of Medicine aqui. E ele estava falando sobre dados que nós usamos dos nossos pacientes. E ele usou esse gráfico de inclinação. E vejam como ele muda a cor para ficar fácil nos nossos olhos a gente poder relacionar essas variáveis. Então, o que ele mostrou nesse gráfico? Ó, os dados clínicos, disparado, é o que nós mais usamos, mas ele vai ter uma tendência de diminuir. Os dados de custo vai se manter, o dado de conta médica vai diminuir e o dado da indústria farmacêutica vai diminuir bastante, ó, porque eu vejo o grau de inclinação. Da mesma forma, o que vai aumentar, né, nesse paciente? Ó, dado gerado pelo próprio paciente, pelos devices, né? Dados de experiência do paciente, na verdade, não vai mudar muito agora. Ó o dado genômico, ó. O dado genômico é o mais inclinado. Então, é muito legal e a gente vê muito uso dentro das nossas pesquisas científicas, tá? Então, queridos, deixa eu voltar agora para aquele outro slide que eu estava com vocês, que é para a gente poder, né, finalizar. Então, essa é a importância, pessoal, de nós entendermos como usar os gráficos, tá? Então, dentro
da análise exploratória de dados, os gráficos é uma das formas mais elegantes que a gente tem para poder utilizar, ok? Para fechar esse quadro aqui, Heitor, e a gente abre para um bate-papo, ó, uso na saúde, gente, tá bom? De tudo isso que a gente conversou. Primeiro, performance, tá? Então, lembra aquilo que eu falei de variabilidade? Gente, isso daqui já é realidade. Então, os hospitais e as operadoras de saúde, olha só, se ele pega as equipes médicas e ele compara o tempo de permanência, tempo médio, mediano e a variabilidade. Se ele pega aqui e ainda coloca outras variáveis, como número de exames realizados, né? Insumos e assim por diante, ele tem uma ideia da performance. Claro, ele pode colocar dados pesados também, como letalidade, como retorno ao pronto-socorro. Então, uso de dados sendo utilizado para medir a performance, tá? Então, lembra bastante disso, ó. Tempo de permanência e a variabilidade entre as equipes. Na verdade, com um dado único, né, mais a variabilidade, as operadoras já estão avaliando a performance das equipes médicas. Só com isso, né? Porque que é o que prega muito o DRG, o Diagnostic Related Groups. Então ele fala, eu quero pegar de todos os cardiologistas e ver quando ele atende um paciente infartado, né, o tempo médio de permanência e essa variabilidade. E de novo, o DRG tenta agrupar pacientes mais semelhantes e aí você vai ter ideia da performance das equipes. Gestão de recursos, a mesma coisa, tá? Então, desde recursos financeiros até recursos humanos, dimensionamento de equipes. Então, aquela correlação de equipes maiores para movimentos maiores, para dias maiores de movimento no meu pronto-socorro, né? No meu centro cirúrgico e assim por diante. Fazer análise preditiva, que é o que o Waze faz para a gente no aplicativo, no trânsito. Então, quanto mais dados eu coloco, eu tenho como ter uma ideia de internações prolongadas, de complicação que eu posso ter com aqueles pacientes, risco jurídico. Os dados, gente, isso aqui também eu lembro lá da minha faculdade de medicina, quando a gente tinha aula e o professor falava, tudo que você escrever no teu prontuário pode ajudar muito quando tiver um problema jurídico. Imagine agora, né, com a gente podendo levantar todos esses dados quando tem todos aqueles requisitos que eu comentei. O fluxo da medicação, né, todo mundo sabe da segurança medicamentosa e o quão importante é os sistemas mais modernos, né? Então, o profissional da enfermagem, por exemplo, ele bipa o crachá, bipa a prescrição, bipa o código de barras do remédio e faz a medicação para esse paciente. O uso de dado para o relacionamento entre as equipes, né? Estimar burnout, aprendizados, treinamentos e a avaliação da eficácia dos treinamentos. Outro item do manual, ó, a avaliação da eficácia dos treinamentos. Predição de risco. Lembra do robô Laura, né? Criado pelo pessoal de Curitiba, que ele pega dados do prontuário e estima, ele faz a predição de risco de pacientes que sepse antes de ter critério para sepse. Melhora acordo comercial. Por quê? Gente, nós vamos viver a época, vou até corrigir, né? Nós já estamos vivendo a época dos novos modelos de remuneração. Então, o que vai acontecer? As empresas, fontes pagadoras, Secretaria de Saúde, elas vão chegar nos nossos consultórios, ambulatório, laboratório, hospital e vão pedir para a gente ver a mudança de acordos. Se eu não tiver dado, se eu não tiver uma possibilidade de explorar aquele histórico, de ter gráficos que me ajudam a ter insights, como é que a gente vai poder, né, valorizar um tipo de acordo e aceitar novos acordos? E claro, tudo isso pode ajudar nessa própria redução de custos, ok? Pessoal, né, deixo aqui também os contatos, né, para poder estar à disposição da gente poder fazer outras discussões juntos, mas acho que agora vamos abrir, né, Heitor? Para que a gente possa discutir com o pessoal. Eu estou colocando aqui na galeria, ó, e tirando o meu destaque para todo mundo poder se ver. Então, por favor, vai ser um prazer aí a gente poder fazer um bate-papo. Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Obrigado, Jaqueline, pelas palavras, viu? A Jaqueline é advogada, né? Atua na área de saúde com LGPD, perfeito.
E ela está comentando sobre instituições que têm ou não o controle, né, inteligente de dados. Quando possui, é mais fácil realizar as defesas, né, do que quando não possui, se torna aí uma presa mais fácil, né, de algumas armadilhas. Legal, Jaqueline, perfeito. Né, meus professores, viu, Jaqueline, sempre falavam isso há 20 e tantos anos atrás, né? O que não está nos autos não está no mundo, né? Então, assim, o que a gente não documenta, o que não está no prontuário, não está no mundo. É possível, né, Jaqueline, que com o tempo a gente tenha mais facilidade de poder colocar esses dados no prontuário eletrônico, como, por exemplo, no consultório ou até no centro cirúrgico, né? Já tem sistemas hoje em que o cirurgião vai narrando a cirurgia. E aí, por causa desse Large Language Model, o computador entende a fala do cirurgião e já transcreve a cirurgia. Isso é muito legal, né? No consultório, talvez ele vá nos ajudar na visita médica. Eu acho até, Jaqueline, eu falo muito isso para os meus colegas, a gente provavelmente está vivendo, sabe aquela transição do meio do caminho que é dolorosa, né? Né, Heitor? Né, professor Ronaldo, né, Fernanda? Quer dizer, a gente está passando pela fase dolorosa, entendeu? E que faz parte, né? Faz parte da curva de aprendizado. Quer dizer, a gente é difícil, a gente sofre com os sistemas, a gente tenta, né, utilizar os sistemas sem prejudicar a nossa assistência, porque toma tempo, mas eu acredito muito que para as próximas gerações, né, isso vai ser uma coisa muito mais friendly, né, para eles usarem. Deixa eu ver aqui. Renato, acho que o Renato quer fazer algum comentário, né, Renato? Legal. Renato colocou, fala um pouco sobre a gestão à vista dos dados. Quando e em qual condição é positivo ter? Renato, brilhante tua pergunta, né? Gente, gestão à vista, né, é aquele conceito da gente poder levar para os nossos departamentos e unidades de negócios dados para que as pessoas possam ver aquele dado e, através daquela visualização, entender pontos fortes, pontos fracos, oportunidades de melhoria, tá? Usando até o termo da qualidade. Então, Renato, eu sou super a favor de usar a gestão à vista. Só acho que, às vezes, a gestão à vista poderia ser mais didática. Então, o que eu quero me referir? Né? Alguns hospitais, Renato, eles começam a colocar a gestão à vista sem ter talvez preparado o pessoal até nesse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, entendeu? Então imagina que a pessoa lá, um técnico de enfermagem ou um médico recém-contratado, entra na UTI e olha um gráfico, né? Talvez demore ali um certo tempo para aquele gráfico contar a história que a gente queria que contasse, entendeu? Então, eu acho que a gestão à vista é uma super ferramenta. Provavelmente a gente está engatinhando e tem muito a melhorar, e por isso que eu fiz questão de trazer essa reflexão sobre o uso melhor dos gráficos, sabe? Gente, um uso correto de gráfico ganha uma apresentação para você expor numa auditoria externa como da qualidade. Ele ajuda, Renato, essa nossa atitude da gestão à vista, ele ajuda a desmembrar o planejamento estratégico, porque de repente eu bato o olho e eu vejo que é o meu setor que está sendo um agressor do Net Promoter Score, e é um objetivo estratégico, né? A experiência do cliente, entendeu? Então eu bato o olho ali num gráfico e falo, olha, o nosso setor é que está com o menor NPS, e olha só, tá no plano estratégico, né? Essa parte da importância da experiência do cliente. Então, puxa, onde que a gente tem que melhorar? Aí, de novo, o número. Será que ele tá um agressor porque não tá boa a experiência? Ou será que é porque o número de pesquisas preenchidas caiu? Então, mais uma vez, olha o insight que o número pode dar. E diferentes insights vão levar a diferentes ações. Então, muito legal, tá? Obrigado, Viane. Obrigado pelas palavras, né? Legal, pessoal do Cuide-me, super bem-vindos. Que bom a gente estar juntos. E eles estão contando que realiza o monitoramento de dados de saúde em idosos, com foco preventivo. Estamos em conjunto com os médicos, melhorando visualização a partir dos gráficos. Brilhante, viu? Muito legal. Que é o que todo mundo fala de dashboard, né? Então, toda vez que a gente tiver dados que foram captados, a gente limpa esses dados e transforma ele em algum tipo de gráfico
que fica de fácil visualização, é o que a gente chama de dashboard. E pode ser uma coisa, né, que realmente transmite a mensagem de uma forma mais rápida. A Adriane colocou, né, Adriane? Né? Obrigado, Luciana, pela fala também. Fernanda, prazer rever. Edu, muito bom. Os gráficos ajudam a definir um perfil epidemiológico da população atendida. Como utilizar os dados para um levantamento de diagnóstico situacional? Então, Adriane, né, que fez a pergunta. Adriane, olha só, eu acho que vamos começar mais da parte do final da tua pergunta, tá? Tem hospitais que são meus clientes e operadoras que são clientes minhas e cooperativas que falam o seguinte: o meu sonho é receber uma auditoria da ONA, por exemplo, ou da canadense ou da Joint Commission e não preparar slide. Abrir um sistema e mostrar gráfico. Olha que legal, gente. Eu vou falar de novo, tá? Foi graças à pergunta da Adriane, que falou sobre gráfico e falou sobre dado para diagnóstico situacional. Então, Adriane, olha que fala interessante. Nossos sistemas, né? Quanto mais maduro o nosso hospital estiver, vai chegar um momento que você não vai precisar preparar slide para apresentar. Não vai. Você vai receber o pessoal da qualidade ou o pessoal da Secretaria da Saúde, ou qualquer um, e vai falar o seguinte: o que você gostaria de saber? Eu queria saber como é que está a gestão, né, do seu protocolo de sepse, do seu protocolo de dor torácica. Eu gostaria de saber se mudou alguma coisa do teu perfil epidemiológico com uma empresa que abriu aqui, ou uma empresa que fechou, ou com uma crise de saúde. Ou eu gostaria de saber, né, se aquele foco estratégico que você tinha dito de neuro, né, mudou o comportamento da complexidade do teu hospital. E aí, por conta dessas perguntas provocadoras, você no sistema vai conseguir puxar dado. Esse é o conceito do Data Lake. O conceito do Data Lake é que tudo que acontece no nosso hospital ou na nossa operadora fica num reservatório de dado e você puxa aquilo que você precisa. Né? Esse é o papel do que a gente chama Business Intelligence. Então, quando você está usando um software de Business Intelligence, né, de BI, tipo Power BI ou tipo Tableau, ele tem esse papel. Ele sabe onde está o dado e você puxa aquilo que você precisa e expõe através de um dashboard. Então, Adriane, a resposta seria sim. Você seria capaz de ter um diagnóstico situacional só de olhar gráficos e números. Entretanto, como a gente falou bem no começo da nossa explicação, você tem que ter muita convicção de que esses números estão corretos, eles refletem a realidade. E aí, eu vou dar para vocês, né, um benchmarking de 3 anos e meio, que eu participei como consultor de uma empresa de Data Analytics em saúde e inteligência artificial. Olha o que eu vou falar para vocês. Eles tinham, como várias empresas, né, aquele conjunto de cientistas de dados e engenheiros de dados. Gente, 70% do trabalho dessas pessoas nessas empresas era limpando o dado. Então, eu vou falar de novo, sabe? Olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Adriane, para pegar esse diagnóstico situacional, para tomar uma decisão estratégica, de novo, a etapa número 1, que é o que eles chamam de data mining, é você poder pegar esse dado, limpar esse dado, fazer esse dado ficar do jeito como ele pode, né, e ser expressado da melhor forma no sistema, e aí você coloca ele para um software trabalhar para você, tá? Então, essa etapa de você ter certeza que aquele dado ele está sendo bem alimentado, ele está correto, é algo fundamental e que é aí que eu digo que a gente está engatinhando, né? Talvez a gente, vamos pensar assim, no passado, ninguém sabia direito como é que ia ser essa história de dados, agora a gente está cercado de sistemas que estão bombardeando a gente de dados, talvez a próxima etapa é a gente entender como usar melhor esses dados. E provavelmente ele vai passar por uma fase em que a gente vai ter que aprender a limpar esse dado e saber como utilizar, né? Deixa eu ver mais algumas aqui. Legal, isso aí, muito bom, Fernanda, legal. Francisco, obrigado pelas palavras também, né? Muito bom. Heitor, com você, meu irmão. Show, doutor. Muito bem. Pessoal aqui super aproveitando, elogiando. Deixar já o link aqui da lista de presença para o certificado, para o pessoal ir
preenchendo. E é isso, né, doutor? Os dados estão aí, temos que trabalhar com eles, né? É muito importante o que o Renato falou sobre a gestão à vista. Agora, essa gestão à vista, ela está além muros, né? Já está saindo aí para fora para ser usada como um norteador para o cliente na escolha do profissional, na escolha da instituição de saúde. Então, está indo bem além dos muros internos da instituição. E também é muito importante que eu achei bacana a variabilidade do cuidado, cada vez mais buscando aí essa redução, né, principalmente por parte das operadoras de saúde, dos prestadores, e é claro, né, essa variabilidade que impacta diretamente aí, tanto na parte financeira quanto também no desfecho clínico, na experiência do cliente, que cada vez mais está em foco aí nas nossas instituições de saúde, e com certeza os dados vêm para ajudar, só empregá-los da melhor forma aí possível, que o doutor deu uma excelente aula e explanação para todos nós. Doutor, mais uma vez eu agradeço a sua participação, Eu que por ter agradeço, meu topado amigo. aí essa viagem com nós, o mundo dos dados, né? Eu acho que não poderia ter sido uma pauta melhor para encerrarmos aí com chave de ouro esse ano do Hub pela segurança do paciente. E mais uma vez eu abro, né, para suas considerações finais. Agradeço a participação de todos, a parceria aí ao longo do ano, né? Várias carinhas conhecidas aqui que já participaram de vários outros painéis ao longo do ano também. Muito legal, meu irmão. Eu estava lendo aqui nas mensagens, né? Uma mensagem da Alessandra que falou que está empreendendo, né? Alessandra, super legal sua mensagem e acho que essa talvez seja uma mensagem, sabe? Heitor, olha só. Vários que estão aqui são profissionais da saúde. Nós temos também pessoas aqui, né, que não são profissionais de saúde, né? São advogados, são engenheiros e assim por diante. Mas, gente, até pegando a fala da Alessandra, eu acho que essa é uma grande mensagem. Nós vivemos uma época em que não importa que eu sou médico, outra pessoa é fisioterapeuta, outro é enfermeiro, não. A gente tem que misturar nossas áreas. Então, acho que essas são competências que nós todos estamos sendo chamados para poder aprimorar, né? Então, não importa mais qual é a nossa área. A gente precisa entender um pouco mais dessa parte de empreendedorismo, como falou a Alessandra, da parte de dados, da parte de qualidade, da parte de computação, da mesma forma que as pessoas que antes eram ditas, né, só administrativas, têm que começar também a entender um pouco mais a nossa parte assistencial, né? Porque senão, eu acho que não tem como a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça gigante que está da sustentabilidade da saúde, mas provavelmente um dos caminhos é esse. Nós da parte assistencial, olharmos mais esses itens, o pessoal da área administrativa olhar mais a parte assistencial e a gente poder tomar as melhores decisões juntos. Então, agradeço mais uma vez o Hub, obrigado, foi um prazer rever vários amigos, amigas aqui e um excelente final de ano para todos, pessoal. Obrigado, doutor, igualmente.